Oi, eu sou o Meiura e tô aqui passando no início do vídeo apenas para avisar que esse vídeo também vai estar disponível no Shorts e no TikTok, ok? Lançado em partes e dividido bonitinho nas histórias caso vocês não queiram ver o vídeo completo, ok? Então é isso, apenas isso que eu queria falar. Fique com o vídeo e até mais. O Cavaleiro Fantasma. Sem mais delongas, começo. Tudo parecia um dia normal. Dois amigos e eu nos encontrávamos na tarde após a escola para dar passeios de bicicleta e fazer um pouco de exercício. Naquela época estávamos obcecados em arranjar uma namorada e acreditávamos que a primeira coisa que tínhamos que fazer era ter um bom físico. Eu sou de localidade rural, então, como vocês podem imaginar, há muitas áreas verdes, campos abertos, rios, pastagens perto da casa. De um dos meus amigos havia um rio ao qual gostávamos de ir, porque estava completamente vazio. O rio estava em uma área remota e não era fácil entrar. A única entrada tinha uma grande grade com correntes e cadeados. Tínhamos que jogar as bicicletas por cima da grade. Depois de pular, nós mesmos caminhar cerca de 60 metros por uma trilha e à direita havia uma pequena entrada para o rio. No final da trilha, era possível ver ligeiramente a grade de entrada. Tudo estava indo bem ao chegarmos ao rio. Fizemos alguns exercícios, brincamos um pouco, compartilhamos um lanche que trouxemos como de costume, mas desta vez, ao contrário de outros dias, começou a escurecer. Não nos preocupamos muito porque era época de lua cheia e sabíamos que mesmo se escurecesse muito, ainda poderíamos voltar pelo mesmo caminho e vendo. Mas enquanto estávamos guardando nossas coisas para ir embora, um de nós notou algo estranho. No final da trilha, víamos um cavalheiro passando do lado de fora da grade. Começamos a comentar entre nós. Não era normal ver pessoas naquela região, especialmente naquela hora. Senti um arrepio na nuca e de repente senti que o cavalheiro nos encarava fixamente. Os três olhávamos para aquele homem, muitos atentos, quando do nada ele atravessou a grade. Literalmente, ele atravessou. Foi nesse momento que percebemos que aquilo não era deste mundo. Ele começou a se aproximar de nós, cada vez mais rápido, como se o cavalo estivesse galopando em alta velocidade. Mas sem fazer nenhum ruído, ficamos petrificados, imóveis, quando ele já estava a cerca de 20 metros de distância. Vimos algo que ainda lembramos até hoje. O cavalo não tinha patas e o cavaleiro não tinha rosto. Naquele momento, os três corremos para o rio, em alta velocidade, até deixamos as bicicletas abandonadas lá. Corremos ao longo da margem até chegarmos a outra trilha, onde havia postes de luz. Apesar de nos sentirmos mais tranquilos, depois de termos fugido, estávamos tremendamente nervosos. Cada um foi imediatamente para sua casa, confusos, assustados e com a adrenalina a mil. No dia seguinte, na escola, falamos sobre aquilo. Os três sabíamos claramente o que tinha visto. Decidimos apenas voltar para buscar nossas bicicletas e depois disso não voltamos mais ao rio. Isso aconteceu comigo e com dois amigos quando estávamos no 9º ano do ensino fundamental. De vez em quando nos reunimos para tomar algo e mais cedo ou mais tarde comentamos sobre o assunto. Mas mesmo 11 anos depois ainda não sabemos como explicar o que aconteceu naquele dia. Medo contínuo. Acho que faz um tempo desde que não compartilho minha situação. Isso preocupa poucas pessoas, pois ninguém me conhece muito bem. Mas agora as coisas estão piorando. Preciso resumir 2 meses e será longo, mas farei para contar essa história. Acontece que na minha casa há um armário. Quando voltei a morar com minha mãe, eu ouvi e chamou minha atenção. Resumindo, isso aconteceu comigo há não muito tempo. Algumas semanas atrás, eu entro para tomar banho e às vezes não há ninguém na sala ou na cozinha e fico sozinho. Quando entro e tranco a porta, escuto o armário que está localizado na parte de trás da casa se abrir e passos vindo de trás para a sala. Depois de me vestir, não gosto de sair porque sinto que algo vai me assustar, mas antes de sair, ouço passos rápidos e o armário sendo fechado. Isso aconteceu várias vezes e nunca vi quem ou o que era. Algumas vezes vi sombras se movendo lá atrás,
mas isso era o de menos. Um dia deitei em mim uma rede na parte de trás da casa, onde está o armário. Eu adormeço e algo me empurra. Eu me assusto e durmo novamente, e algo acaricia meu cabelo. Nunca mais dormi lá. Ou no sofá, sempre tinha pesadelos lá. 2 dias depois eu estava sozinho em casa, o que me deixou desconfortável. Estava no banheiro e de repente algo me joga água oxigenada. Foi estranho, depois enquanto preparava o café da manhã, feliz e ouvindo música, algo joga um isqueiro em mim, vindo de trás, sendo que o isqueiro estava na frente de mim, na estufa, 5 segundos atrás. Estranho, não? Eu contei para um amigo, e ele me perguntou, e se ambos aconteceram ao mesmo tempo? Foi a partir daí que soube que alguém queria me matar. Algumas semanas depois, enquanto estava na cozinha, vou para a sala e vejo uma mulher de cabelos longos, vestida de preto, se espreitando no banheiro. Fiquei assustado, saí correndo e olhei novamente, mas ela já não estava mais lá. Acredito que uma semana depois, minha irmã veio me visitar e eu estava na rede ao lado de fora da casa. Vi alguém me observando pela porta e fiquei assustado, mas nunca contei isso a ninguém. Às vezes eu via cães e pessoas andando pela rua, mas ninguém além de mim os via. Não dormi bem no sofá por causa dos meus pesadelos, mas no meu quarto era diferente. A última vez, no banheiro, ouvi a porta se abrir e passos. Ouvi um homem rindo macabramente e uma mulher chorando. Outros dias eu já estava na sala de jantar e olhei para trás. Não havia ninguém, mas senti que havia alguém. Olhei para a porta do quarto da minha mãe e vi um rosto sorrindo. Contei para minha psicóloga e ela disse que era depressão e ansiedade, mas duvidei disso completamente quando 2 dias depois deixei a porta entreaberta por engano e ela começou a se abrir sozinha. Assustado, corri e fechei a porta com força. Você acredita em mim? Você me ajudaria? Nunca senti medo ao escrever histórias. Esta é a única. Não devia ter pegado aquele ônibus. Boa tarde, pessoal deste fórum. Só queria compartilhar uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Saí da escola e rapidamente peguei o ônibus, que me levava para casa. Tudo estava bem, mas algo estranho aconteceu. Só havia estudantes da minha escola no ônibus. O mais estranho é que todos nós saímos às 3 da tarde. Pareceu normal por um momento. Mas depois comecei a pensar em algo que não estava certo. O motorista dirigia como se nada estivesse acontecendo, tranquilo e não havia nenhum som. Não havia música, não havia vozes e muito menos aquele barulho típico de um ônibus. Apenas um silêncio desconfortável. Durante o percurso, nenhum estudante descia em nenhum lugar. Todos permaneciam em seus assentos imóveis como estátuas. Chegou a hora de descer. Levantei-me do meu assento e fui até o motorista para pedir para descer. Na próxima parada eu desço. O motorista apenas me olhou e fez um sorriso de felicidade. Quando estava perto de descer, o motorista acelerou e não diminuiu a velocidade. Em momento algum, mesmo que eu gritasse que ia descer, ele não me ouviu. Fiquei com raiva e estava prestes a bater no motorista, mas algo me impediu. Os olhares dos estudantes se fixaram em mim. Seus grandes olhos negros me olhavam com alegria e prazer. Aquela situação foi muito desconfortável. Ao virar minha cabeça para frente, o motorista freou imediatamente. Eu caí no chão. Reclamei por um momento, mas parecia que eu não estava ali, que estava falando com um fantasma. As portas do ônibus se abriram e finalmente pude sair. Tive que andar várias quadras para chegar em casa, mas cheguei. Já se passaram alguns dias e desde então eu pego o ônibus com um amigo. Me sinto seguro e não tenho medo de que algo aconteça comigo. Essa é minha experiência. Não sei se foi apenas uma coincidência ou talvez tenha sido uma brincadeira de mau gosto. Mas gostaria de saber o que vocês pensam. Qual resposta vocês têm para este caso? Obrigado. E bom, é com essa história que eu encerro o nosso vídeo, tá? Eu agradeço pela sua presença e é isso. Fiquem com Deus.
like and subscribe to my channel.